Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Deus possa nos abençoar nessa noite e a palavra do Senhor possa estar sendo revelada em nossos corações. E é com grande temor e tremor que nós iniciamos essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. E pedindo a graça do Senhor Jesus que venha nos abençoar. Acabamos de ouvir nessa tarde a palavra de Deus através do pastor Pedro, né, falando em Efésios 6, estava ali ouvindo a palavra, assistindo essa palavra, e eu digo para os irmãos que é com muita alegria, irmãos, que nós podemos compartilhar dessa palavra. Glória a Deus. Estamos aqui com a irmã Suena, a irmã Laís, a irmã Naira, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero já avisar os irmãos que não se desligue, porque eu fiquei de falar para os irmãos da igreja sobre um grande mistério. Falei que ia falar em particular. Portanto, as pessoas me cobrarem, eu não falei. Mas hoje o término do culto, eu vou falar para os irmãos o que é o mistério, tá bom, irmãos? Então, os irmãos, fiquem ligados, a família Manuel está nos assistindo, que é a do irmã Socorro, irmã Edelmar, enfim, irmã Edna está por aí, que Deus abençoe. Vamos pedir a irmã Bruna, que acabou de chegar, para estar orando, está de máscara, glória a Deus, já passou álcool gel, é uma menina que se previne, bateu muita cabeça, mas hoje é bem cautelosa. A irmã Tatiana está chegando, louvado seja o nome do Senhor, aí, no vídeo, irmão, não é aqui na nossa casa. Vamos orar com a nossa irmã Bruna, aproveitando a irmã que está chegando aqui. Glória a Deus. Orando, igreja do Senhor. Grandioso Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Neste momento, Senhor, nós te rendemos louvores, porque, Senhor, só Tu és digno de todo louvor, de toda honra. Meu Deus, nós te agradecemos por mais este dia de vida, por essa semana, Senhor, que Tu nos trouxe aqui, vitoriosa. Amém, Senhor, Jesus. apesar de todas as dificuldades. Meu Deus, contempla agora a vida dessa igreja. Amém, igreja Jesus. Monte Moriá. Meu Deus, de cada um, Senhor, que está espalhado no Piauí ou fora do Piauí. Tem misericórdia de nós. Permite-nos, ó Deus, que nós sejamos um remanescente fiel. Fala conosco nesta noite. Abençoa a palavra. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. E os irmãos já viram aí o título. Nós, crentes, temos que estar vivendo sempre na via contrária, sempre na contramão. É esse nosso título nessa noite. E para iniciarmos a palavra, que nós vamos ler só um versículo, está lá em Gênesis, capítulo 5, no capítulo 5, versículo 24. Eu já preguei uma vez dentro de Gênesis 5, sei que os irmãos lembram, mas você sabe, igreja, que a palavra de Deus, que as coisas do Senhor, ela não é repetitiva. Se você ler a palavra hoje, e amanhã você vai ler novamente, você vai ter uma visão, embora as escrituras, ela tem uma ordem. No entanto, o entendimento que o Espírito Santo vai nos dando, nos aprofundando dentro da palavra. Então, nessa noite, nós vamos estar lendo somente o versículo. O capítulo é o Gênesis 5 e o versículo é de número 24. Irmã Lígia já está aí, irmã Sara, a irmã Íris, Assunção, irmão Tarcísio, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz o seguinte: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Que Deus em Cristo possa nos abençoar nesta hora. Eu quero iniciar a nossa introdução nessa noite, falando algumas coisas que é interessante. Primeiro, quando nós lemos as escrituras, principalmente quando nós somos mais novos na fé, e muitos irmãos, quando aceitam Jesus,
E quando nós lemos as escrituras, que chega na genealogia, muitos de nós acham-se enjoado, chato, achamos chato a genealogia. Com o passar do tempo, dos irmãos que têm nos ouvido, assistido, já têm entendido que é importante a nossa genealogia. Quem é a nossa família? Quem é nossos avós? A hereditariedade de quem é? Para quem que eu puxo com caminhado assim, um pouco erguido? Para quem que eu puxo com meu caminhado um pouco corcundo? Porque eu vou olhar minha genealogia. Para quem é que eu tenho essa zanga, essa raiva, esse mau humor? Eu vou olhar a minha genealogia. E assim é importante a genealogia. E aqui eu quero dizer para os irmãos, nessa noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós temos uma genealogia muito interessante no capítulo 5. O capítulo 5 inicia-se assim: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que criou Deus o homem, à semelhança de Deus o fez. Olha que coisa interessante. E é importante nós entendermos essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só um minuto aqui, interrompemos. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, voltando aqui para o texto, é interessante nós vermos que nessa genealogia aqui, e vendo o primeiro versículo, e eu posso dizer aqui nessa hora, irmão, dentro desse versículo 24, andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Eu posso ver isso aqui, um grande mistério. A palavra de Deus, irmão, ela é cheia de mistério. Eu vejo aqui que nesse momento eu já olho para o arrebatamento, quando eu olho aqui para essa história das Escrituras. Ao mesmo tempo, eu vejo que o arrebatamento, como esse arrebatamento, se Enoque já foi arrebatado, se Enoque já foi levado para Deus. E aqui, irmãos, você vê e olha, só esse versículo só fala um pouco desse homem. Não tem muita coisa para falar de Enoque. Só diz que ele andou com Deus, só tem 3 versículos, mais ou menos, que fala de Enoque. Mas, irmãos, nós vamos tentar estudar um pouco da vida desse rapaz aqui, desse profeta, desse homem de Deus, e eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência, porque nós não podemos ler as Escrituras se nós não tivermos paciência para olhar a Bíblia de uma maneira mais completa. Você volta a sua Bíblia, no capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e você vai ver algo interessante a partir do versículo 17, 4:17. Olha só, a palavra de Deus diz assim: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Aqui é um Enoque da descendência de Caim. E aqui vai falando, e Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meuzael e Matuzuel a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zila. A descendência de Caim, irmãos, era uma descendência difícil. Era uma descendência complexa. E a Bíblia, ela traz as suas complexidades. E se nós não tivermos paciência para ouvir
a palavra de Deus, nós não vamos chegar a compreender a palavra. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Lá em Coríntios, você abra. Por que eu estou pedindo para você ter paciência? Se você tiver paciência para ouvir essa palavra, você vai entender o que eu vou falar no final desse sermão. Abra em 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. E aí eu digo, não estou nem aí para quem não crê. Porque as escrituras é para os que crerem. Quem não crê, não adianta, porque não vai entrar a palavra. Se não for uma obra do Espírito Santo. Então, 1 Coríntios 15, 51, vai dizer assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha que mistério. Por isso é que eu falei que o mistério, que a palavra de Deus, quando diz, andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. A palavra de Deus, ela tem os mistérios dela. Qual é os mistérios? Quando fala do arrebatamento, diz que ai das grávidas. Quando fala do arrebatamento, oremos para que não chegue o sábado. Talvez estejamos displicentes. Oremos para que tivermos todos juntos. Palavra de mistério. E assim, irmãos, volta-se para o texto, porque eu estou entendendo e estou querendo passar para os irmãos que as escrituras de Deus, ela tem mistério, tem coisa na Bíblia que nós não vamos entender. Por mais que estudemos, por mais que sejamos teólogos, por mais que sejam profundos nas escrituras, há coisas que não podemos compreender. Por exemplo, a vinda do Filho de Deus, nós não sabemos, nem o próprio, só o próprio Deus é que sabe o dia, a hora, o minuto. Então a gente gostaria de saber como é que virá esse dia. Nós gostaríamos de saber, mas infelizmente nós não iremos saber. E você percebe sobre essa palavra da dificuldade que é entender a palavra, e você agora fecha esse momento e vá para o capítulo 4 do livro de Gênesis, e você vai perceber o amor de Deus pela sua criação. Você percebeu que Adão e Eva caíram, saíram da graça, ouviram a serpente, você já conhece essa palavra, já entenderam esse mistério. E aqui eu li no capítulo 4 do livro de Gênesis, que houve aqui Caim saiu de mundo afora porque ele matou Abel. Você já viu que Eva, ela sofreu, foi uma mãe que teve um grande sofrimento, teve 2 filhos, eles seguiram 2 caminhos diferentes, todos moravam na mesma casa, no mesmo teto, mas Abel tinha um coração cristão, um coração para Deus, foi fazer, a maldade de Caim fez Caim matar Abel, e ele sai de mundo afora, Deus coloca uma marca nele, a cidade, o mundo todo estava um caos. Mesmo assim, Deus abençoou esse solo difícil. Deus abençoou. E aqui nesse texto do capítulo 4, que nós acabamos de ler, sobre essa descendência, porque eu vou entrar no capítulo 5, sobre essa descendência, que não falou da morte, mas no final todos morrem. E aqui no capítulo 4 dessa palavra, irmãos, eu quero dizer que o foco maior do capítulo 4, a partir do 17, é um rapaz, filho de Caim, chamado Lameque. Isso aqui me chamou bastante atenção sobre esse rapaz. Essa descendência de Caim estava comprometida. E eu quero adentrar nessa palavra, e tirei essa palavra,
E hoje pela manhã eu transmiti essa palavra para uma pessoa, só um pedacinho da palavra, e quero dizer nesta hora que a família de Caim estava comprometida. E por que comprometida? Porque você vê que aí nasce Lameque. Lameque é o cidadão, eu coloquei aqui para não esquecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lameque era um cidadão cheio de maldade. Esse povo aqui estava cheio de maldade. Deixa eu dizer para vocês o tipo que é, para que nós possamos entender a maldade. Quem é que conhece hoje? Eu pergunto para você, quem é que conhece hoje? Não é que eu estou dizendo que a prostituta é maldosa, mas a Bíblia fala que a mulher que é adúltera, ela não parece com mulher adúltera. Então, hoje, a pegada, o fica, a prostituta, a adúltera, tudo é uma classe só. Eu pergunto para os irmãos, tem cara de... A prostituta, a adúltera, ela tem cara de adúltera? Tem não, irmão. Não tem cara. O que eu quero dizer com isso, dentro desses exemplos? Que a maldade, que Lameque estava comprometido. Ele era um cidadão cheio de violência. E eu quero dizer que aquele tempo, aquele povo estava totalmente comprometido. Comprometido da maldade. E eu quero dizer nessa noite, e você pare, escute o que eu quero dizer nessa hora, que o Brasil, a política, está comprometida com o roubo. Está no sangue do homem, dos seres humanos, o roubo. O Brasil é um país que está comprometido com a corrupção. E você vai dizer para mim, irmão, que radicalismo? É uma classe de pessoas comprometida com a maldade. É uma classe comprometida com as barganhas. Não tem jeito. Irmão, não tem jeito. E você vai dizer assim, irmã, a senhora tem um comprometimento com partido X e a senhora defende X, Y. Irmão, 99,9% estão comprometidos. Por que eu estou falando dessa maneira? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E falei de Enoque. Na Bíblia tem exceção. No mundo tem exceção. E no Brasil também tem algumas exceções. Algumas, pouquíssimos. Entrou no esquema, entrou no Congresso, irmão. Se compromete. De uma forma ou de outra. É isso que eu quero dizer nessa noite. Então, nos dias de hoje, o crente, o cristão que vive pelas escrituras, ele tem que andar numa via contrária. Ele tem que andar na contramão. Se ele andar na via de todos, irmão, você também está comprometido com a corrupção. Você está tendencioso a A e B, irmão. Ponto. Louvado seja o nome do Senhor. Lameque, da família de Caim, estava comprometido. Por que eu digo isso? Porque Lameque era aquele tipo de crente um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair. Lameque era esse tipo. O papai, se pisar no papai Caim, vai, o que ele diz aqui? Se pisar no papai, no Caim, ele diz aqui, Lameque. Ele tem também um hino, ele tem um jingle. O Lameque tem um jingle. Olha só, ele diz às suas esposas, Ada e Zila, ouve-me, ó mulheres, escuta o que posso dizer. Matei um homem porque ele me feriu. E um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança do papai. Se pisar no papai, 7 vezes eu vou vingar. Agora, se pisar em mim,
70 vezes 7. Lameque era do tipo do cidadão, do tipo de certos crentes, que diz, eu sou crente até onde não pisa em mim. Aí o que eu quero dizer? Quem tem Jesus Cristo na sua vida, irmão, a caixa que rebumba o coração, a caixa, a mente que o Espírito Santo domina, não tem vingança, não tem rancor, tem um caráter cristão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a primeira palavra que eu quero deixar para os irmãos. Os irmãos ficam assim. Irmão, não ter rancor, não ter ressentimento, não ser intrigado, não ser zangado. Não é toda hora eu estar com meus dentes. Ô, irmão, eu te amo. Eu te amo. Não, irmão. É orar com sinceridade pela tua vida. É orar com sinceridade com a igreja. É orar com sinceridade pela nação. Não é, ô Jesus, tem misericórdia desses coitadinhos. Jesus, é porque são tudo ceguinhos. Jesus, não, irmão. É orar conforme o Espírito Santo de Deus bota no seu coração. É essa palavra, nessa noite, sobre a vida desse rapaz bem aqui. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Palavra pequena, mas vamos tentar buscar mais coisas dentro dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, eu quero me solidarizar com a companheira Eva. A companheira Eva, a irmã Eva, a serva do Senhor, ela pariu o Caim, depois ele pariu o Abel. Aí o Abel morreu, o coração dela ficou dolorido. Aí ela teve, irmão, aí ela pariu, sabe quem, irmão? 7. Aí você vai olhar para a palavra, a coisa linda, irmão, linda. Aí diz aqui, olha, irmão. Aí a Bíblia diz assim, lá no 4:25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Oh, irmão, que dor no coração dessa mulher. Aí a Bíblia diz, ainda, porque quem escreveu foi Moisés. Moisés, você percebe que ele escreve, você vai vendo, ao pouco que você vai lendo, você vai abrindo seus olhos. Aí ele diz aqui, a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual lhe pôs de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Esse menino, Sete, a família dele já era abençoada. Ele já tinha uma descendência abençoada. E aí, irmão, veja só. Eu entro aqui nessa outra palavra que você vai adentrar. Aí eu estou no 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem e semelhança. O que Deus quis falar dessa maneira aqui? Deus assim confirma as escrituras no capítulo lá do 2, em Gênesis, lá na parte 2, 26, que você pode abrir rapidão, que nós estamos no mesmo livro. No capítulo 1, no 26, também disse Deus, façamos o homem a sua imagem e semelhança. Aí no 27, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Você percebe a firmeza das escrituras, reafirmando a criação e não finalizando a descendência que Deus preparava para nascer o Filho de Deus. É isso que as escrituras nos falam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, Igreja do Senhor Jesus, nós adentremos nessa palavra. Não só o Enoque
sumiu, ou foi arrebatado, mas nós temos outra pessoa que também desapareceu. E aqui eu achei interessante, porque eu gosto muito de investigar as coisas. E nessa palavra, irmão, nessa palavra, houve muito desaparecimento. Você já imaginou Enoque andando com Deus e aí, sumiu, desapareceu. Meu Deus, esse rapaz andava aqui e agora para onde foi? Olha só. Aí eu me lembrei do desaparecimento de José, com o seu pai preocupado e os irmãos enganando, e esse menino desapareceu, inventaram uma mentira parecida com os dias de hoje. É outra pessoa que desapareceu. Moisés também, tá, irmão? Não apareceu, sumiu, tá? E aí a gente fica aqui a pensar, tá, irmão, nessa palavra, tá? Do Senhor com o desaparecimento desse povo, desse arrebatamento. Moisés era por conta da idolatria, tinha que desaparecer. Enoque foi levado. Tem outro rapaz aqui também que foi embora. Elias desapareceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas só nessa palavra nós já vamos procurar uma coisa interessante. Enoque, ele está na galeria dos heróis. É o terceiro, mais ou menos, na galeria dos heróis da fé. Então, essa genealogia, nessa galeria, Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Havia, assim, uma interligação desses homens. E eu estou citando muito isso porque lembremos que essa geração de Enoque era uma geração corrompida. Era uma geração que não tinha mais para onde correr. Veja bem, aí nós vamos voltar para o texto. Aí diz assim, homem e mulher os criou, eu estou em Gênesis 5, verso 2. Homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia que foram criados. Aí fala de Adão, Adão, 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. A confirmação de Deus nessa genealogia. Porque essa aqui de Caim já estava comprometida. A geração que nós estamos vivendo, dentro dessa pandemia, e que não tem como, morreu 100 mil e não sei quantas pessoas, e sabe o que é que acontece? Nós, a solidariedade é muito pouca, é pouquíssimo. Eu tenho um mistério para passar para os irmãos no final desse sermão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí a palavra do Senhor diz que os dias todos de Adão foram 930 anos e morreu. Olha, depois que ele caiu, Adão saiu do paraíso, ele ainda recebeu um regozijo de Deus. Não ia ter mais longevidade. Diminuiu, mas ele ainda teve 930 anos. Agora imagine aqui, eu paro aqui um pouquinho, porque eu assisto muita investigação, e veja bem, aí diz, Sete viveu 105 anos e gerou a Enos, depois Enos viveu 800 e pouco, e aí fala e depois morreu. E vai falando, morreu. Vamos colocar aqui umas 10 lápides, ou uns 10 túmulos. E aqui eu entendo que ia colocando a idade deles. Morreu.
E aqui eu me lembro, irmãos, de uma palavra, eu estava assistindo uma investigação, eu dou uma paradinha aqui, lá nos Estados Unidos, tinha um homem que se vestia de palhaço, ele era bondoso, maravilhoso, e fazia festa para criança, festa para o social. Esse homem matou mais de 30 crianças, jovem, criança, adolescente, e terminaram descobrindo. E nas lápides que tinha desses meninos, colocava o que esse menino gostava. Isso me deu, assim, o entendimento, o que estava escrito, dizia assim, era mais ou menos, botaram 24 túmulos, tudo bem arrumado, o governador colocou alguma coisa. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu estou dizendo o que era escrito. Aqui está escrito, tantos anos, fulano tantos anos, filho de Cicrano, e foi colocando. Quando chegou aqui em Enoque, não tinha como, desapareceu. Porque aqui em Enoque não tem morte. Aí fala que logo depois, aí vem que gerou outro Lameque, que não é o comprometido. Eu estou aqui, Gênesis 26, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 979 anos e morreu. O único que não tinha a palavra morreu na sua lápide era Enoque. Você já imaginou, irmão? Que coisa interessante. Que coisa mais assim, que não dá para entender. No entanto, eu quero deixar aqui essa palavra sobre Enoque, dizendo que nesse túmulo não tinha corpo, e a Bíblia diz aqui no capítulo Hebreus 11, vamos lá, e depois nós vamos falar mais um pouquinho dele, porque aqui é só a confirmação de Hebreus 11, para que eu possa me fortalecer mais nessa palavra que eu acabo de falar. Aleluia. No 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqui eu entendi, dentro dessa leitura que eu acabei de ver, andando com Deus, ficou com Deus, é uma grande amizade. Além de sermos o nosso Criador, o nosso Salvador, é o nosso amigo. É o nosso amigo. E aí eu posso até falar assim, irmão. Nessa noite eu posso dizer, a Bíblia, ela não dá muito detalhe do que estava acontecendo na geração de Enoque. Porque a Bíblia, ela não tem interesse de historiar, fazer história do contexto daquela época. Mas pelas escrituras, inspiração de Deus, o interesse é falar da nossa salvação. Esse é o interesse das escrituras. Falar da nossa salvação. E a partir daí, nós podemos entender que no capítulo 4, é muito clara as escrituras, falando, mostra com clareza a linguagem, tá? Mostra com clareza que, a partir do versículo 2, homem e mulher os criou, os abençoou, lhe chamou o nome de Adão. Isso aí é pacto. Pacto. É o pacto de Deus. E eu estou falando isso por quê? Porque nós temos, irmãos, que falar o tempo todo do pacto que Deus tem conosco. A palavra de Deus, ela tem que estar dentro de nós o tempo todo, para que nós não venhamos esquecer. Porque o mundo, o Brasil, está corrompido. A
no coração dos homens, cada dia está ficando pior. E se você não tiver noção do pacto, se você não for amigo de Deus, nada feito. Nada feito. Então, eu quero aqui compreender nessa palavra que Deus aqui, ele se enfatiza, aí fala aqui que o homem e a mulher os criou e que Deus fez todas as coisas, etc. E quero deixar aqui, eu quero ainda falar mais um pouco dessa geração que vivemos, porque eu estou colocando o ontem, as escrituras, e hoje para que nós possamos entender. A nação corrompida. Por que eu digo isso? Irmãos, nós estamos humanizando os animais. Irmão, nós temos batizado de cachorro, aniversário de cachorro, casamento de cachorro, noivado de gato. Até eu cacei uma namorada para uma gata. Eu caí num negócio de caçar uma namorada para uma gata. Você imagina? Quando eu acordo, Jesus me lava com o teu sangue. Você já imaginou se nós não vigiarmos? Então, nós estamos humanizando os animais e brutalizando o pobre, o preto, o negro, a negra e tudo que é de classe social baixa, nós estamos destruindo. É forte o que eu falo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer que o autor e o consumador deste século, da nossa vida, é Deus. Como é que eu posso afirmar isso? Abra no Salmo 104. E aí, você que não acredita que Deus, ele é dono, ele dá o fôlego, ele tira o fôlego, e eu estou falando essa palavra que é para você argumentar onde você andar, porque eu estou lhe dizendo que no final desse sermão eu vou lhe avisar o que está acontecendo. No Salmo 104, 27, olha o que acontece. Todos esperam de ti, no Salmo 104, todos esperam de ti, que eles dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles recolhem. Se abre a mão, eles fartam de bens. Se oculta o rosto, ele se perturba. E se lhe corta a respiração, morre e volta ao pó. E aí, irmão, o que eu quero dizer aqui? Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovado a face da terra. A glória do Senhor seja para todo sempre. Exulte o Senhor para as suas obras. Com só olhar para a terra, ele faz tremer. Quem faz tudo é Deus. Quem dá vida é Deus. Esse negócio de dizer assim, o espermatozoide mais o óvulo, ou o espermatozoide no aparelho vai fazer menino. Vai! Mas só se Deus deu fôlego de vida. Se ele não der, não vai nascer. Porque os dias do homem na terra estão contados e Deus é quem sabe. Ele é soberano, poderoso e não tem na terra, nem no céu, nem embaixo de lugar nenhum que possa tirar a autoridade de Deus, o Criador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ainda, Deus, pelas suas misericórdias, deu vida para Adão. Ele ainda regozijou nas escrituras. Com tanto problema dentro do seu lar, Deus foi misericordioso. Volta para as escrituras, abra lá no 5, fique lá com sua Bíblia aberta, riscando o tempo que você quiser. E veja aqui mais palavras sobre Enoque. Olha só. 23. Todos os dias de Enoque foram 375 anos. Andou Enoque com Deus e já era, porque Deus o tomou. Mas antes disso, quando ele gerou Matusalém, ele estava com 65 anos. Quando ele gerou esse homem que
ele tem 802 anos, tem gente que eu nem acredito. E eu acredito, irmão, porque eu acabei de ler na palavra que Deus é quem é dono da vida. Então, quando ele teve esse menino, e eu quero dizer que esses outros que eu falei que era corrompido, a primeira coisa que eles fizeram foi ser polígamo. Ou seja, era homem de várias mulheres. O Matusalém, o Enoque, não. O Isaac, não. Houve um problema com Abraão, você sabe qual era a dificuldade. Mas as escrituras, ela preserva a família. A família. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade na palavra. Irmão, essa palavra aqui, que nós aqui estamos com ela aberta, o homem, ele jamais pode destruir. Jamais ele pode destruir. E aí, eu posso dizer que Eva, ela teve o privilégio de ver 2 gerações sendo criadas. Uma cresceu para o mal e outra cresceu para o bem. Às vezes, irmão, eu posso ter dentro da minha casa 2, 3 filhos. Ou às vezes, você que ainda não tem filho, você tem irmãos. Um tem uma natureza, outro tem outra natureza e outro tem a natureza. Eu peguei essa palavra e eu estou pregando essa palavra dentro do contexto que nós vivemos nesses dias. Pode ter o mesmo sangue, mas não tem a mesma comunhão. Pode ser da mesma família, mas não serve o mesmo Deus. Isso é difícil, irmão. É muito difícil, porque Sete não tinha comunhão com essa outra família, que era saído da Adão e da Eva, do mesmo pai e da mesma mãe. O que eu quero dizer? Caim, ele tinha desprezo por Deus. Sua família era toda desobediente. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu quero falar mais com isso? Irmão, não se sinta culpado se dentro da sua família você tem pessoas que não comungam o Deus de Israel. Não há comunhão, não há aliança das pessoas que não faz parte do pacto. Não tem, a gente pode dizer assim, irmã, mas a gente tem que ser compreensivo, amoroso, rororô, pororô. Não, irmã. Quem é para ser assim é Deus. Ele é quem deve. Ele é quem é. Ele é quem faz. Aleluia. As pessoas que escarnecem do nosso Deus, da mesma família. Eu estou aqui num lugar, todos sabem que eu professo o Deus de Israel. Aí pega e vai botar aqueles reggae, eu não sei o que é, aquela coisa safadão, aquele negócio que fica. Tem nada a ver, irmão. Ofende os nossos ouvidos. Dói. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero falar mais um pouquinho aqui e falar que esse Enoque que eu acabei de dizer, que ele andou com Deus e ele gerou, ele era profeta. Ele era profeta e eu não vou dizer que ele não tinha pecado, mas ele tinha uma obediência dentro dele. Abra em Judas 14. E estou terminando, porque eu estou olhando aqui o cronômetro. Judas 14. Rapidão. Louvado seja Deus, eu procurei ele aqui. Glória a Deus. A gente vai ter paciência que vai encontrar. Jesus abençoa. Dá vitória. Amém? Só procurando. Judas 14. Olha aqui. No versículo 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque
profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferem contra ele, Deus. Pela profecia que Enoque fala em Judas, você percebe que essa geração de Enoque era o tempo todo zombando. Porque você vai perceber quando lê o livro de... Você vai ver a passagem de Noé, as pessoas zombavam de Noé. E Enoque recebia a mesma coisa. O crente que mora, que vive, que é amigo de Jesus, ele tem que viver na contramão. Porque se você é conveniente, se todo mundo lhe aplaude, você está errado. Você está compactuando com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele andou, e aí a Bíblia fala, irmão, nesta noite, nesse momento, louvado seja Deus, que tem um livro, que é um extra-livro, que fala que Enoque, depois você vai ver muitos livros que falam sobre ele, mas eu acredito que esses são dos 7 livros que não são aqui dos 64 livros da Bíblia Sagrada, que fala que Enoque era justo, piedoso, era homem de Deus, e fala muitas coisas boas dele. Eu dei uma olhada hoje à tarde sobre ele. Talvez muitos vejam, e até falem dele, tem até alguns livros sobre ele, porque tirou sobre isso. E eu quero deixar nessa noite essa palavra, tá, irmão? Ele vivia numa era de maldade, de escárnio. Ele vivia numa era que não tinha perdão. Ele vivia numa era de sequidão. Ele vivia numa era de grande confusão. E nesta noite, eu quero dizer que nós também podemos e devemos ser amigo de Deus. Não vou para os versos da palavra de Deus, mas eu vou deixar aqui sobre amigos, sermos unidos com Cristo. João 8, 22, a partir do 22. Lá em Amós 3, 7, você pode ver. Lá em Colossenses 2, 26, há uma palavra que vai nos dar entendimento sobre essa palavra. E Gênesis 17, 1, eu vou já estou quase fechando, porque eu tenho pressa em passar a mensagem para os irmãos. Diz assim: quando atingiu Abraão idade de 909 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Se eu andar na presença de Deus, se eu andar com o Senhor, consequentemente, eu agrado a Deus. Consequentemente, todas as minhas atitudes vai ser entendendo que Deus, o que Deus vai pensar se eu fizer isso? Como é que Deus vai fazer? Então, a gente vai ficar vendo as consequências, se nós formos vivermos segundo as Escrituras. Então, nesta hora, nós devemos, eu estou fechando aqui nessa hora, porque eu estou já olhando aqui quase 50 minutos. Então, eu quero dizer nessa hora que a notícia dada por Noé no tempo de Enoque era tempo trevoso. É o tempo, nós estamos vivendo num momento pró-arrebatamento, pró-fechamento de uma era. Quem quiser não acredite, mas eu acredito. Louvado seja o nome do Senhor.
Nosso convívio maior tem que ser com a família de Deus. Nosso convívio maior tem que ser buscando a presença de Deus. Então, nós temos que entender que quando Paulo diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E invoca também, entra aí fala outra, aí o apóstolo Paulo vai falando outra coisa, e eu comecei falando o seguinte, que em toda a palavra de Deus, Deus não trabalha em exceção, Deus trabalha com regra, mas dentro das escrituras tem exceção. Tem Enoque, tem Elias, louvado seja o nome do Senhor, e tem outras passagens que houve exceção, que Deus colocou. Aí você vai dizer assim, irmã, mas tem exceção para ser pastora. Não tem exceção para ser pastora. Tem exceção para você ser uma mulher de Deus. Mas para ser pastora, inventar... Não, irmão, não entre nessa. As escrituras, o tempo inteiro, se refere ao varão, ao esposo. Irmã, mas meu marido não é crente. Não importa, Deus sabe como fazer. Deus sabe como te julgar. Não queira se empoderar para perder sua família, para perder seu companheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu fecho nessa noite essa palavra, deixando nesta hora, irmão. Andou Enoque com Deus e ele já não estava. Deus o chamou e o levou. Que essa palavra, ela possa penetrar no meu e no seu coração, e nós possamos andar com Deus até a hora da nossa chegada, até a hora da nossa chamada. Amém? Eu estou fechando aqui meio sem terminar as aplicações, porque eu preciso passar o mistério para vocês. Amém? Quero passar o mistério de Deus para os irmãos. Eu disse assim, meu Deus, eu não vou passar. Depois o meu genro aqui me cobrou, não o casado com a Bruna, mas o outro. Irmão, da quinta para sexta, da sexta para o sábado, eu não sei se os irmãos estão entendendo, aleluia, e eu sei que vocês estão entendendo, e todos aqueles que ouviram esse vídeo, e que forem mulheres e homens de oração, vai saber o que eu estou dizendo. Nós estamos como se nós tivéssemos passado o dia carregando saco de cimento, saco de arroz, cavando, fazendo garimpando, cavando ouro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos, irmão, cansados. Nós estamos cansados. Quando chega de 6 horas, 7 horas, 8 horas, a gente fica morto de cansado. A gente fica com um cansaço tão grande. Quando é 10 horas, você não tem coragem nem de abrir o olho. Há muitos irmãos, eu disse para os irmãos, quando entrou o mês de agosto, eu disse, irmão, nós vamos, a partir de agora, orar depois da meia-noite. Não foi assim? Foi. Porque se eu apelidar isso aqui de relógio de oração, é imitando os irmãos do mundo afora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, quando colocou no meu coração para falar isso, foi porque quando chegou quinta, sexta e sábado, desceu algo do além para a terra. Irmão, se eu disser para vocês o que é, muitos vão dizer assim, a irmã está ficando doida. Eu digo para os irmãos, e eu vou falar, e eu tenho que falar mesmo. Irmão, foi assim, como se fosse uma chuva de demônios na terra, tomando a força dos crentes. Muitos crentes estão anestesiados, cansados. Irmão, não é o de oração, não. Que assim, irmão, agora o diabo está tomando minha força. Não, irmão, está botando um peso no ar. Nós estamos cansados. A gente vai orar numa luta. Nós cantamos na marra. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Há uma coisa nessa terra, nesse Brasil, que não está deixando o povo de oração orar.
A nossa oração, ela está curta. O fôlego está pequeno. Amém, irmãos? Os irmãos podem dar um glória a Deus aí. Não sinta que você está esfriando. Mas o objetivo do diabo é esfriar os crentes para não ter plantão de oração na terra. Não orar pela família. Não orar por nós mesmos. Mas aqui fica o alerta. Nem que você fique com os olhos assim, oh, Jesus, abençoa, oh, Senhor. Mas você tem que orar. Eu disse para a irmã ligou para mim, eu disse, irmã, eu não estou conseguindo cantar. Aí ela disse, irmã, pois eu só estou conseguindo cantar. Eu digo, pois cante, porque eu estou orando. Ela disse, irmã, eu não consigo orar. Eu digo, eu oro e você canta. Aqui não está cantando a outra hora. O outro ora. Está difícil nessa terra. Eu quero dizer que ninguém pode teimar com Deus. As autoridades do Brasil estão teimando com Deus. E vai haver um grande reboliço no Brasil e no mundo. E nós temos que ficar ligados. Orando pela nossa família. O que está acontecendo dentro da nossa casa? Há um levante muito grande. Do nada uma pessoa se rebela para você e olha com aquele olhar que não é um olhar de povo de Deus. Parece que estão zangados com você. Você não faz nada. A tua presença incomoda. Eita, irmão, isso é obra do Satanás para destruir a nossa família. Mas lembre que eu li essa palavra hoje, nessa noite. Capítulo 5, verso 24, Enoque andou com Deus. Enoque ele estava num tempo que nós estamos vivendo. Não se envolva com argumento. Vai sair a vacina, vai sair não sei o que. Pode sair o que tiver, irmão. Mas a comunhão com Deus nós não podemos perder. Não confie em vacina. Confie no Deus que nós servimos. Porque a vacina pode ser um paliativo. Porque Deus pode mandar fogo e consumir tudo. Aleluia. Vai ter um pane na terra. Vai parar a terra. Vocês verão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou sendo a pessoa fatalista. Mas eu ia dizer no grupo fechado, depois eu digo, não vou dizer em grupo fechado, não, vou dizer aberto no domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Então você não está errada, você não está ficando fria, você não está sendo descrente, não. É o diabo que está na terra atrapalhando a nossa vida. Querendo tirar a nossa comunhão com Deus. Amém, irmão? Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Orando. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por esse domingo, dia 16. Nesta hora te glorificamos. Obrigado, meu Deus, porque não caiu nem um minuto esse vídeo. Toma nas tuas mãos, passa teu poder, visita os irmãos, as irmãs. Senhor, parece que entra papai é um diazepam no coro dos irmãos e das irmãs. Senhor, eu te glorifico porque tu nos dá entendimento. Obrigado nesta hora. Te louvamos por tudo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Glória a Deus. Irmã, nós chorando, o povo morrendo e o som truiando, tudo escondido, cantando, esgaiteando, escarnecendo de Deus. Aí depois todo mundo fica com texto. Hoje a minha cidade estava assim, de jeito que batendo o peito. Eu fiquei triste, mas o Senhor é Deus. Obrigado, que Deus possa nos abençoar. E na quarta-feira nós podemos estar juntos para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém, irmão? Que Deus abençoe. E nós vamos ter força. E nós vamos ser mais do que vitoriosos. Porque vocês lembram que eu disse que, irmão, que nós ficar debaixo da jurisdição de Deus, a Covid não vai nos matar. Terminando, nós vamos continuar firme no Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. A irmã Sirene está dizendo, cai por terra todo Satanás, mas está pegando fogo. O Senhor falava fogo, 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 fogo. Os animais morrendo, o povo morrendo. O fogo não para, o povo joga água e o fogo não apaga. Não sei o que é isso. Que Deus abençoe. Paz do Senhor e uma boa noite aos irmãos. 1 hora de culto. Deus abençoe. Amém?
Paz do Senhor. Oh, glória a Deus.